no final dos anos 60, as Forças Armadas Portuguesas começaram a perder a iniciativa no campo de batalha e remeteram-se a uma atuação militar meramente defensiva. Só as forças especiais dos comandos paraquedistas e fuzileiros eram chamadas esporadicamente a intervir nas operações mais delicadas. A concentração de meios no terreno organizava-se a partir do esforço incalculável das unidades aos centros urbanos. O exército português dominava as vilas e as cidades, e o PAIGC os grandes espaços, como o de Boé, entre a fronteira com a Guiné-Conakry e a margem sul do rio Corubal. Era aí, nessa terra de ninguém, que se encontravam estacionadas as tropas que pertenciam ao pequeno posto de Beli e ao aquartelamento de Madina do Boé. Das poucas unidades que corriam o risco efetivo de um dia sucumbirem a um ataque concertado dos guerrilheiros de Amílcar Cabral. Durante este período fomos atacados durante 243 vezes. Todos os dias, uma força da companhia saía cobrindo todos os cumes que nos circundavam, na perspectiva de que, ou para evitar, que as armas, especialmente os canhões sem recuo, pudessem fazer tiro direto sobre as posições, que realmente era uma arma com um alto poder de precisão, neste tipo de tiro, poderia causar-nos grandes estragos. Nós diariamente percorríamos estes montes com companhias que saíam de manhã, à tarde e à noite, variando também, tínhamos sempre gente fora. Isto também é um ponto importante que julgo dever referir. Foram realmente o período pior, um dos períodos piores que aqui passámos, pela tensão psicológica que havia na altura em que se chegava à hora. Não se ouvia barulho. Nós aqui fazíamos uma vida normal e gente de 20 anos que se divertia, que dentro do que era possível, chegava a hora do meio-dia e começava a reinar o silêncio, quase que diria o silêncio absoluto, em que nós todos sabíamos quando é que vem o tiro. Era uma ansiedade e realmente, em termos de desgaste psicológico, foi o período pior que aqui passámos. A presença da tropa portuguesa em Madina do Boé constituía, à primeira vista, um obstáculo à pretensão do PAIGC em estender a luta ao setor leste do território, situado a norte do rio Corubal. Por isso, os guerrilheiros mantiveram sempre uma constante ofensiva contra a unidade. Informa-se, sabes, a situação da... Durante a permanência de mais de um ano neste império do delírio da guerra, os soldados da Companhia de Caçadores 1790 passaram por sacrifícios impensáveis. Com grande coragem, correram riscos por causas em que muitos deles nem sequer acreditavam. Sempre nos apoiaram, mesmo numa altura em que os próprios aviões eram atacados nas aproximações e durante o período em que descarregavam e que se descarregavam. Por ser consideravelmente grande a distância que separava Madina das unidades mais próximas, a tropa vivia aqui na mais desconfortável e inquietante das solidões. O isolamento a que os homens estavam sujeitos durante todo o ano acentuava-se ainda mais na época das chuvas. Madina do Boé era uma companhia do Exército. Tinha características muito próprias porque estava isolada durante grande número de meses no ano. E era uma zona de grande atividade também por parte das tropas do PAIGC. A Força Aérea deu um grande apoio a Madina e eu desloquei-me lá imensas vezes, quer em apoio logístico, porque a companhia, como disse, estava isolada e durante a época das chuvas era necessário todo o reabastecimento ser feito via aérea, que é o transporte de víveres, que é o transporte do correio. E também intervenção operacional com os Fiats. Em relação àqueles pontos de onde é que provinha o ataque,
se seria exatamente do ponto que estava ou dava-nos a distância para um ponto que poderíamos localizar na carta. Então aí fazia-se uma entrada e um ataque direto a esses pontos que viemos a verificar mais tarde teve bons resultados, pelo menos na diminuição da frequência dos ataques que se faziam. À medida que se desenvolvia a guerra no terreno e o PAIGC ia dispondo de armamento antiaéreo cada vez mais sofisticado, maiores dificuldades se apresentavam à Força Aérea nas suas deslocações a Medina. Alguns aparelhos até já tinham sido abatidos na região. Mas apesar das dificuldades e dos perigos de que se revestiam as aproximações ao aquartelamento, os pilotos conseguiam quase sempre com êxito chegar ao fim das missões. Mesmo daquelas destinadas a bombardear o cume das colinas, onde os guerrilheiros instalavam os seus grupos de artilharia. Não fosse a Força Aérea, e Medina teria caído.